Vamos lá? Vamos lá. Bom dia a todos. Estou aqui duplamente feliz, primeiro pela disponibilidade da Aline de contar um pouco da transformação que ela está liderando na Vivara. Vivara, enfim, é uma loja super conhecida aí no setor de joias, então acho que a maioria já deve ter conhecido ou comprado, inclusive. Também estou super feliz com a quantidade de pessoas que confirmaram a participação. Isso mostra o quanto a gente está liderando uma transformação em meio a uma crise. Queria só fazer uma introdução rápida. Acho que boa parte de coisas que a gente lia no passado em livros, a gente está tendo que aplicar. Então, duas coisas nessa crise me marcaram muito, assim, de pensamentos históricos. Acho que a primeira coisa que eu sempre lembro e repito internamente no acesso é aquela frase do Darwin, que não serão os mais fortes, nem os mais inteligentes, mas sim os mais adaptáveis. Essa crise, de fato, nos obriga a um processo de adaptação bastante grande, e eu queria parabenizar todo mundo que está aqui, que não necessariamente todos lideram adaptações. É visível quanto muita gente entra em processo de negação ou entra em processo até de ficar empacado, não sabendo exatamente o que vai acontecer e acaba não gerando nenhuma mudança no cenário que se encontra. A Aline vai nos contar hoje um pouco dessas adaptações e transformações que foram feitas na Vivara, isso com certeza motivados pela crise, mas que certamente irão permanecer depois da crise no nosso novo, e aí a gente vai explorar um pouco no dia de hoje. Eu vou estar aberto aqui no chat para receber algumas perguntas, eu já tenho algumas aqui que eu preparei para poder começar a fazer para ela. Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Aline, de uma maneira mais ampla, como é trabalhar numa empresa de varejo físico na sua maioria aí do negócio até a pré-crise, onde as lojas foram todas fechadas? Como é participar disso para você e o que você está vendo na perspectiva da Vivara de transformações, tanto no negócio como também na parte do RH? Bem, a Vivara é uma empresa, né, uma rede varejista. Hoje ela possui 260 pontos de vendas espalhados pelo Brasil. A Vivara é uma empresa muito dinâmica, como é uma característica específica, né, o varejo tem muito dessa questão. E foi muito impactada, naturalmente. Todos os nossos pontos de vendas durante esse período aí da pandemia foram fechados. E a Vivara precisou, mais uma vez, aí, se reinventar, né? Do ponto de vista do negócio, ela criou alternativas de vendas, isso foi muito interessante, para que, né, tentasse minimizar ao máximo aí o impacto desses 260 pontos de vendas, né, fechados. Então, durante esse período, o nosso e-commerce ganhou um corpo, assim, super especial, né? A gente alavancou vendas aí de uma maneira bem significativa no nosso e-commerce. Se pudéssemos comparar, poderíamos dizer que o nosso e-commerce hoje está com uma força, né, de trabalho equivalente ao Natal, se a gente, né, pudesse comparar. E aí, com isso, a Vivara encontrou diversas outras maneiras, né, de buscar a venda, né, falando ainda do negócio. Então, ela criou um grupo de força de trabalho das nossas vendedoras Vivara, as vendedoras que a gente considera as diamantes, acionando os clientes, né, através de um mailing, para fazer a venda das suas residências. Então, isso foi muito interessante, porque nunca existiu isso, né, na Vivara, então foi uma forma de se reinventar. Ela entrou com diversos projetos, isso foi muito interessante, né? Entrega de joias através do Rappi, drive-thru, então o cliente, né, fazer a compra da sua joia através do site e poder retirar, né, mesmo com as nossas lojas fechadas, através do estacionamento dos shoppings. Então, foi muito interessante ver esse movimento, né, que nunca existiu na empresa, e a empresa buscou uma forma criativa, né, de tentar ser o menos impactada possível. E mesmo passando a crise, a gente acredita que muitas
dessa forma de se reinventar, talvez fiquem, né? Talvez esse corpo de trabalho que foi criado, dessas nossas vendedoras acionando os clientes, talvez elas possam ser, quem sabe, né, futuramente as nossas consultoras, a possibilidade talvez da Vivara levar a joia até a casa do cliente, dos clientes, então, muito interessante, né? Uma forma absolutamente diferente aí de fazer o negócio e certamente algumas dessas práticas, né, se perpetuarão, talvez outras não, mas assim, muito bacana, né, ver esse movimento aí do ponto de vista do negócio. E pensando em RH não foi muito diferente, né? A gente também precisou se reinventar para fazer, né, tudo isso acontecer, com as lojas fechadas, a gente entrou aí com movimentos bem importantes, né, de férias para as nossas pessoas. Imagino que a maioria das empresas fizeram movimentos muito parecidos com os nossos, processamento de férias coletivas para as nossas lojas, para a fábrica que a gente tem em Manaus. Depois entramos também com suspensões de contrato, redução de jornada. Então a gente fez a gente foi usando todas as cartinhas aí que o governo, através das portarias, né, foram disponibilizando. E um parceiro-chave em tudo isso foi a Acesso Digital. Então, também foi uma forma da gente, né, se reinventar, né, fazer diferente diante desse cenário, que nos ajudou muito enquanto recursos humanos. Aline, eu queria comentar uma informação e já emendar com uma outra pergunta mais específica sobre a mudança que você liderou aí de tornar o RH 100% digital, vamos chamar assim. Tem um dado que eu já tinha lido no passado, que eu acho que é super interessante comentar aqui. Existe uma indústria que é super forte e grande no mundo, que são as empresas de guarda física de documentos. Aqueles galpões, normalmente no interior, que guardam milhões e milhões de caixas das empresas. E eu li em um determinado momento que um terço, ou seja, cada 3 caixas, uma caixa é referente à documentação de RH das empresas. O que significa que o faturamento dessas empresas tem uma dependência muito forte daquilo que é gerado documentação física, tanto cópia, documentos são assinados e tal. E esse movimento que você liderou aí na Vivara, literalmente acabou com 100% do papel. Então, desde o processo de admissão, contrato de trabalho ser assinado eletronicamente, essas reduções de jornada que você falou, férias, rescisão. O que é interessante para mim é que vários paradigmas tiveram que ser quebrados muito rápido. Então, você citou um exemplo para mim ontem com o sindicato lá em Manaus, uma história com o sindicato. Tem a questão da Caixa Econômica com documentos de rescisão, seguro-desemprego, fundo de garantia. Tem o jurídico interno. Como foi liderar esses obstáculos assim para colocar tudo sendo assinado digitalmente e não mais fisicamente? Bem, Diego, como você bem colocou, né, nós, não diferente das outras empresas, a gente tinha e ainda tem uma parceria que cada vez vai ficando mais tímida com essas empresas de guarda de documentos, né, porque a gente tem um acervo aí do passado ainda, mas aos poucos, né, então todos os movimentos que a gente vem fazendo automaticamente vai eliminando, né, o envio desses documentos físicos para essas empresas de guarda. Essa era uma grande dor que nós tínhamos no Recursos Humanos, porque uma empresa de varejo que tem tantos pontos de vendas espalhados, né, no Brasil e com uma expansão muito violenta que existia para 2020, né, talvez a expansão, talvez devido à pandemia, talvez precise ser repensada, mas assim, com pontos de vendas abrindo praticamente um dia sim e outro não, então assim, nós nos víamos absolutamente, né, com aquele conflito de documentos chegando para o Recursos Humanos diariamente, a gente, assim, com muita dificuldade para gerir, e nesse interim, o jurídico nos solicitando documentos, os documentos em trânsito, né, transladando dos pontos de venda, imagina que a gente tem pontos aí por todo o Brasil, então os documentos demoravam a chegar para o RH de São Paulo, então, assim,
era uma dor, a gente conseguia localizar os documentos. Então, assim, quando a gente muda, né, a gente migra para um mundo digital, o que a gente nota, né, que a velocidade, né, de entrega, ela se modifica. Então, com isso, acabaram as nossas problemáticas de malote, né, desse translado, né, desse trabalho operacional que existia, para abertura desses malotes, do translado para enviar, do trabalho operacional que gerava isso para as nossas gerentes de lojas, porque elas também precisavam imprimir os documentos, né, coletar as assinaturas, né, e aí sempre havia uma queixa do cliente, né, delas, de que os documentos se extraviavam, enfim. Então, quando a gente muda isso para o digital, né, existe essa transformação super positiva, porque na tela real time existe um dashboard, né, que nos diz o que está pendente, o que não está, o que a gente enviou, então a gente consegue construir indicadores, então isso também é bem positivo, né. Que essa era sempre uma queixa, né? O que é que está pendente, e a gente, né, com aquela dificuldade de saber exatamente o que estava pendente para conseguir responder, né, o questionamento, o quão frágil estava o nosso processo. Então, né, a gente resolveu tudo isso. E, de fato, a gente passou por todas as subcélulas, né, de recursos humanos, a gente passou por contrato de trabalho, férias, tanto as individuais quanto as coletivas, o cartão de ponto, né, rescisão, aí agora recentemente por termos de suspensão do contrato de trabalho e reduções de jornada, e aí tudo com a parceria da Acesso. A gente sempre envolveu, né, quando a gente teve essa ideia inicial, a gente envolveu o nosso jurídico, porque o jurídico nessa hora tem que ser de fato um parceiro. A gente sabe, né, que às vezes, né, é uma tecnologia nova e a gente, né, até por um conservadorismo que é natural, né, o brasileiro tem muito essa coisa ainda do papel, de estar habituada, né, com essa coisa mais pragmática. Mas desde o momento que nós tivemos essa ideia, nós os envolvemos para que eles pudessem participar de todas as etapas decisórias. E falando ainda do jurídico, uma das coisas que foi aos poucos, né, os tranquilizando, foi assim, né, primeiro um parecer, né, porque normalmente o jurídico são pessoas, né, pragmáticas que precisam estar pautadas em dados, o que está certo, né. Então, a gente pediu o parecer jurídico do escritório que apoia acesso, que é o Verano, isso deu já uma boa tranquilidade. Como nós os envolvemos desde o princípio, né, a Acesso promoveu alguns eventos, nós os convidamos, eles foram super solícitos em atender a nossa solicitação, em ir até esses eventos, então foi super legal. Depois disso, a gente também fez bench com algumas empresas, né, do segmento, também para dizer, olha, essas empresas já estão com uma conduta digital, por que nós também não embarcarmos nessa, né? Dada toda essa complexidade hoje para juntar esses documentos. Então, com isso, aos pouquinhos, né, eles foram ganhando confiança. A gente convidou também um outro player de assinatura eletrônica do mercado, né, um player que é um player mundial, e a gente comparou, né, dois produtos, até inclusive para tranquilizá-los. E a gente notou que, né, o player que é referência mundial no mercado e acesso praticamente entrega o mesmo produto. Então, claro, só que com um custo-benefício muito mais significativo, e aí, naturalmente, a gente fez a opção pelo acesso, pela qualidade, né, versus, né, o produto que era muito similar, muito semelhante. Então, isso foi dando a tranquilidade que precisava, e aí, com isso, veio a crise, e aí a gente pôde fazer uso de todas essas ferramentas tecnológicas que puderam nos apoiar. E que, assim, os clientes ficaram bem surpreendidos, né, porque a gente precisou mandar muita documentação aí durante esse período, e a gente conseguiu fazer isso, assim, num tempo rápido, de maneira assertiva, então foi bem bacana a experiência. Não te ouço. Tá me ouvindo agora? Sim. Vou fazer duas perguntas e depois eu já emendo com a pergunta da Paola. A primeira pergunta, como foi a receptividade da Caixa Econômica Federal na documentação para seguro-desemprego e fundo de garantia, que é uma preocupação contínua das empresas, como esses órgãos do governo vão receber esse tipo de documento eletrônico? E a segunda, se você puder contar um pouco da experiência de Manaus, o quanto a tecnologia de assinatura ajudou vocês a agilizar um determinado acordo.
Tá. Bem, primeiro eu vou contar um pouquinho da experiência de Manaus. Lá a gente tem um sindicato lá é uma indústria, nós temos um sindicato muito presente, então nós precisamos, né, firmar o acordo com o sindicato, tanto das suspensões de contrato quanto das reduções, e nós firmamos o sindicato e depois nós precisaríamos, né, dos documentos comprobatórios que foram naturalmente, né, deveriam ter sido aceitos pelos colaboradores, só que a gente firmou o acordo com o sindicato sem ter ainda, né, os documentos assinados, e nós precisávamos, para que o sindicato desse ok, né, a nossa solicitação das suspensões e reduções de 50% mais um, né, então, imagina, né, que nós ficamos com aquela angústia, e aí nós entramos em contato com o diretor da fábrica, e o diretor estava super temerário, porque dizendo que, poxa, Aline, isso não vai dar certo, aqui é um público mais operacional, essa coisa tecnológica não vai funcionar. Em Manaus nós temos um problema muito sério de internet, e aí é complicado, porque nós estamos em São Paulo, a gente não sabe, né, de fato, se existia esse problema de internet, né, o quão operacionais eles eram, que não ia dar conta. Aí eu falei, vamos fazer diferente, então? Eu vou encaminhar para os líderes, né, porque a gente fez, né, muitos movimentos engajando aí todos os líderes lá da fábrica. Aí eu encaminhei um teste de assinatura eletrônica para esses líderes, e aí eles assinaram muito rapidamente, sem nenhuma dificuldade, e isso deu um pouco mais de tranquilidade para eles, né, que o processo era fácil, intuitivo. Então, enfim, aí o que nós fizemos foi, os líderes comunicaram as pessoas sobre as suspensões de contrato e reduções de jornada, nós criamos um script para esses líderes, né, para que eles comunicassem isso verbalmente, como as regras iriam funcionar, e depois dessa comunicação, nós demos 30 minutos para que os colaboradores da fábrica assinassem, né, os termos de aceite aos contratos de suspensão e redução. E aí, com aquela angústia, né, porque ficava sempre as palavras lá do diretor, que não ia dar certo, e aí o que aconteceu, para nossa surpresa, né, eles deram lá 30 minutos, passou-se 20 minutos, a gente passou a monitorar através do dashboard de quantas pessoas já tinham assinado. Em resumo, né, dos 100% que precisavam, né, assinar, a gente observou que com 20 minutos apenas, faltavam lá, é uma fábrica com 350 colaboradores, faltavam apenas 20 termos a serem assinados. Então, assim, então essa questão, né, que o operacional não ia dar conta, a internet, né, isso, né, acabou caindo por terra, porque a gente viu isso, né, que na prática não aconteceu. Então, nos tranquilizou muito, porque aí a gente falou, poxa, se na fábrica deu certo, é natural, a gente vai fazer ações massivas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né, nos outros estados, Salvador, então não tem por que não dar certo. E, de fato, foi o que aconteceu nos outros estados, assim, foi super tranquilo, o cliente achou, assim, né, eles acharam, né, intuitivo, rápido, de fato, e é muito tranquilo mesmo. E falando sobre os documentos rescisórios, né, a Vivara, né, como algumas empresas, precisou também fazer, né, desligamentos durante esse período, foram desligamentos, né, numa quantidade aí, né, importante, e aí, naturalmente, estávamos numa situação de crise, essas pessoas que foram desligadas precisavam receber as cartas de dispensa, porque o colaborador precisa assinar, né, e, além disso, o kit rescisório dele, com a chave para ele sacar o fundo de garantia, né, o formulário do seguro-desemprego. Então, todos esses documentos seguiram também através da plataforma digital. E, assim, também foi um movimento super interessante, porque, né, nós assinávamos como empresa, né, assinamos como empresa, o colaborador também assina e leva isso nos órgãos responsáveis. Então, assim, a gente teve uma excelente aceitação. Claro, que eu sempre costumo dizer, Caixa Econômica, a gente sempre tem que lembrar que é um órgão do governo. Então, o que acontece? Tem muitos funcionários públicos e, muitas vezes, as coisas variam muito de unidade para unidade. Aqui na Vivara, já faz um tempo, a gente não faz mais baixa na carteira de trabalho. A gente utiliza, né, a carteira de trabalho digital. E a gente nota que
Algumas caixas econômicas, quando a gente leva a carteira de trabalho digital, algumas têm super excelente aceitação. Outras, dependendo do funcionário que atende, às vezes, né, tem mais idade, não tem muita informação, às vezes, né, se nega, enfim. E aí, a dificuldade da carteira digital e dos documentos digitais, para nós é a mesma. Então, a recomendação é sempre busque uma outra unidade. Aí é o que acaba acontecendo. Isso quando acontece, porque na sua grande maioria eles conseguem sacar na agência da qual eles se direcionam. Então, só se eventualmente um colaborador ou outro tem dificuldade, basta ele se direcionar para um outro posto e aí tranquilamente ele faz o saque do valor, né, do fundo de garantia, enfim. E a entrada também no seguro-desemprego. Acredito que a gente tá vivendo uma transformação super relevante, não só por parte das empresas, mas também pelo governo. A gente acompanha essa transformação e duas já foram muito interessantes. A primeira é que alguns lugares, como São Paulo, já autorizou abrir empresa com documento digital. Isso era um paradigma que ninguém achava que iria quebrar no curto prazo, porque você tem a junta comercial, tem que levar o documento fisicamente, mostrar que ele está assinado. Imagina que com junta comercial fechada, você acaba de possibilitar empresas novas surgirem, o que é um enorme problema. Então, o governo também abriu uma exceção para abertura de empresas. Uma outra coisa que eu vi essa semana, pela primeira vez na história do país, uma primeira escritura de transferência de imóvel foi autorizada digitalmente, o que eliminaria todo esse trabalho burocrático de ir num cartório. Então, assim, a gente está vivendo uma transformação bastante relevante em outras áreas também, como telemedicina, que foi liberada aí para as pessoas não irem tanto no hospital. Então, acho que é muito interessante ver isso sendo praticado perto de nós, como o caso de vocês e de todas as empresas que estão aqui participando. A gente tem uma pergunta aqui da Paola, que pergunta com qual antecedência vocês mandam os documentos via a plataforma de assinatura eletrônica para os funcionários que estão sendo contratados? E se 100% desses funcionários só entram depois que os documentos foram assinados? Bem, Paola, a gente tem duas soluções da acesso digital, da acesso RH, né, contratado, nós temos o acesso RH, que é o que a gente fala, né, que é o candidato participa de um processo seletivo, quando ele é aprovado, ele recebe um link para que ele faça o upload dos documentos. Então, na verdade, esse upload não precisa, né, aquela questão convencional, tirar xerox, escanear documentos, nada disso. Ele tira foto dos seus documentos. Hoje, a maioria das pessoas tem um smartphone, então ele sobe. Então, isso é muito rápido. Quando ele faz o upload dos documentos, uma outra antiga dor aí que nós tínhamos era fazer a conferência dos documentos. A solução da Acesso, ela tem um OCR que faz a conferência dessas documentações real time. A gente contratou recente também uma ferramenta da nossa folha de pagamento para integrar os dados que a própria Acesso, né, disponibiliza na ferramenta para que a gente tenha menos trabalho para fazer a admissão dele na folha de pagamento. Isso está em teste ainda, mas a ideia é essa, para que também a gente ganhe velocidade, porque a Vivara é uma empresa de varejo, tem muitas contratações, né, a rotatividade é naturalmente alta, então quanto mais a gente puder ganhar em produtividade, é excelente. Então, à medida que ele faz o upload rapidamente, a gente coleta, né, não precisa fazer conferência, parte disso, num futuro muito próximo, vai ser capturado e ser inserido na nossa folha de pagamento. A gente apenas complementando alguns dados, demais dados, então a gente consegue ganhar muita velocidade no processo de contratação. E aí, à medida que esse processo se encerra, naturalmente, o kit de admissão dele já vai automaticamente pela outra ferramenta de acesso, que é o Acesso Signing, e aí ele assina, assim, a gente tem um dashboard de acompanhamento, na maioria dos casos ele assina no máximo em 30 minutos. Então, uma admissão, no máximo, dura 2 dias, contando com todo o processo, já num pior cenário.
é bem rápido, e o que tem nos ajudado muito. Aline, tem uma pergunta aqui que eu posso ajudar a responder, e aí eu já vou para uma outra. A Aline perguntou se a Vivara tem algum impeditivo em relação ao LGPD. Vale responder que LGPD, ela abrange todos os setores que, de alguma forma, armazenam dados pessoais das pessoas. E respondendo para a Lilian, porque isso está muito dentro do nosso produto, antes da pessoa fazer qualquer upload ou qualquer assinatura de documentos, a gente é obrigado, e isso acontece no produto, pela LGPD, a pedir o consentimento dele, ou seja, avisar para ele que esses dados estão vindo para acesso, serão armazenados no acesso e serão compartilhados com a Vivara. Então, essas autorizações já são feitas no produto, antes da pessoa fazer o upload ou assinar o documento, já atendendo a LGPD, apesar dela ser obrigatória, agora foi adiado para 2021. E uma outra coisa também que já funciona, se essa pessoa, por qualquer motivo, não quer que os documentos fiquem armazenados na acesso, o exemplo dos documentos assinados, ela tem a possibilidade de pedir o opt-out, ou seja, ela tem um processo que ela pede a exclusão dos dados dela, apesar de não ser obrigatório ainda, a acesso já adequou esse processo já funciona na esteira lá de armazenamento de informações das pessoas. Então, acho que queria responder isso, está bem atrelado ao produto lá. Tem uma pergunta da Energisa, uma empresa de energia, se você já teve algum processo trabalhista que esses documentos tiveram que ser utilizados. A gente tem outros casos aqui no acesso, caso a gente precise complementar, eu falo em seguida aí de você. Bem, não tivemos ainda processos trabalhistas nesse sentido. Isso era uma das questões que a gente conversou bastante com o nosso jurídico, porque o que acontece é que mesmo com documentos assinados fisicamente, dificilmente, né, não existe quase histórico de colaboradores dizendo que não assinaram aquele documento. Então, normalmente, o que eles pleiteiam, né, no processo trabalhista são outras coisas, não dizer que ele não assinou, que ele não reconhece aquele documento, e no mundo digital, a mesma coisa. E a ferramenta de acesso também tem uma outra perninha, vamos chamar assim, que é confirmar que aqueles documentos foram assinados, né, se o juiz precisar validar, ele pode ir lá e reconfirmar aquele hash, que vai trazer todo o histórico. Existe um conjunto probatório que a gente junta nos processos, em eventual processo trabalhista, que mostra a porta lógica, onde aquele documento foi assinado, o carimbo do tempo. A gente utiliza como um processo padrão da companhia a biometria também. Então, tem lá a assinatura que ele fez, mais a foto que ele tirou, a geolocalização também dele, se ele permitiu. Então, assim, tudo isso são provas, que a gente junta num eventual processo trabalhista. Mas, respondendo à tua pergunta, se a gente teve de não reconhecer a assinatura, isso não. Deixa eu ver. Sempre está perto das empresas, e vale comentar dois casos. Um, inclusive, fez também um webinar aqui com a gente, que foi o Felipe da Latam. Tanto a Latam como a Drogaria São Paulo já tiveram, sim, processos judiciais relacionados à reclamação trabalhista e apresentaram os documentos e não teve nenhum problema. Uma coisa que é interessante complementar nessa pergunta, o próprio processo de defesa a um processo trabalhista hoje já é digital. Os advogados mandam recurso digitalmente com documentos. Então, o próprio juiz já recebe isso tudo eletronicamente há algum tempo já, antes mesmo das empresas terem esse tipo de tecnologia de assinatura. O que significa que no passado você mandava um documento digitalizado, e agora você manda um documento assinado eletronicamente. A gente tem mais perguntas aqui, Aline. Eu vou responder uma rápida da Ana Luísa, que ela disse que perdeu o início e queria saber quais os documentos que estão sendo utilizados a assinatura eletrônica. Ana, a Aline comentou aqui no início,
todos os documentos da operação do RH do início ao fim. Então, desde contrato de trabalho, carta proposta, a parte de ponto, férias, as reduções de jornada, chegando lá no final com a documentação de rescisão, o kit de rescisão, incluindo fundo de garantia e seguro-desemprego. A Aline também reforçou que a Caixa Econômica vem aceitando esses documentos. Então, a gente tem aí, no caso da Vivara, todo o ciclo sendo assinado eletronicamente. Tem uma pergunta também do Fernando, como foi a receptividade das pessoas? Como que foi repassado para as pessoas que assinam essa tecnologia, se teve alguma reação positiva ou negativa que você puder compartilhar com a gente? O usuário, eu acho que é um dos nossos maiores parceiros, porque, de fato, assim, basta realizar mesmo um processo de assinatura para você, né, para nós notarmos o quanto fácil né, o quanto intuitivo, moderno, você vê naturalmente que as pessoas querem isso, né? E quando nós, como recursos humanos, a gente apresenta uma solução como essa, né, principalmente para o colaborador que está ingressando numa empresa, eu acho que assim, passa uma experiência muito positiva já na entrada do colaborador, né? Poxa, meu processo seletivo, ele, né, eu não precisei entregar lá um monte de papéis, que realmente dá até medo, né? O que eles vão fazer com esses papéis depois, enfim. Então, a gente, né, caminhou com a experiência do colaborador de uma maneira bem positiva, né, integrada. Então, desde ele fazer esse upload, já assinar o contrato, aí depois que ele está, né, um ano na empresa, ele assina também as férias de uma maneira eletrônica, e quando ele sai também. Então, a ideia é que a experiência dele seja toda digital, né? Que é a tendência do mercado, é a tendência do mundo. Então, é esse RH que a gente quer entregar, né? Que é o que a gente entende que tem maior aderência a todos esses movimentos que estão acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então, a ideia é a gente, né, tá sempre, né, se reinventando, buscando, né, modernidades, a gente não quer mais aquele RH da datilografia, né, a gente sabe que, principalmente, né, do ponto de vista de folha de pagamento vai ser sempre folha de pagamento, né, só que a gente pode fazer de uma maneira diferente, por caminhos, né, outros, para chegar no mesmo lugar. Legal. Uma pergunta super rápida, qual o RP que você utiliza de folha? Teve umas 3 perguntas sobre isso. Na Vivara, nós utilizamos a ADP, é a nossa parceira de folha. Legal. 2 perguntas aqui. Primeiro, da Daisy, você tem um prontuário de colaborador ou tudo é armazenado nos produtos da Acesso Digital? Como eu falei, Deise, hoje a gente ainda tem uma característica mista. Por quê? Porque a gente tem documentos, vamos imaginar, tá? Um colaborador está 10 anos na empresa, então parte dessa documentação dele, lá do passado, a gente ainda tem nessas empresas de guarda, que depois a ideia é a gente até talvez tentar fazer uma parceria com a Acesso para tentar integrar uma informação a outra, e aí os novos documentos já estão na Acesso. Então, e aí, naturalmente, novos colaboradores, automaticamente, né, com o próprio turnover, eles já não estarão mais na empresa de guarda, né? Isso vai acontecer muito para colaboradores antigos, que a gente não tem como eliminar o acervo, né, do passado dele. Então, a ideia, os novos colaboradores, eles já entram 100% digital, sem nada mais de papel. Essa é a proposta. Legal. Perguntas aqui que são interessantes. Como a Vivara está lidando com o espelho de ponto e a entrega de atestados por parte dos funcionários? Bem, o espelho de ponto é super, assim, tranquilo, porque a ferramenta também dá acesso, tem uma solução bem interessante que nos ajudou muito, porque uma grande dor que nós tínhamos era assim, né, cada líder tinha nós temos uma gestão descentralizada, né, da ADP, então
cada líder trata o seu ponto eletrônico da sua equipe, e ao término, né, de tratar esses pontos, esses pontos, os cartões de ponto, eles tinham que imprimir esses documentos e entregar para cada colaborador da equipe coletando assinatura. E aí, naturalmente, a gente não tinha controle, quem assinou, quem não, quem está faltando, né, porque de fato, né, uma gestão de papel ela é muito difícil de ser gerida. Então, o que acontece? Na solução da Acesso, quando a folha de pagamento se encerra, do ponto de vista, né, de controle de jornada, o que nós fazemos? Nós extraímos um arquivo em PDF do sistema de folha, da ADP, a gente sobe isso na plataforma da Acesso, eles têm uma solução lá que chama, né, quebrar PDF. Então, automaticamente, é encaminhado um documento para o espelho de ponto para cada colaborador, através, né, a gente define qual que é o código padrão, se vai ser o CPF, se vai ser o RE, a matrícula do colaborador, e automaticamente dispara, né, então vamos imaginar que a gente suba aí um lote de PDF com 1.000 colaboradores naquele lote. Então, automaticamente, ao subir, é um processo super simples, quando a gente sobe, ele automaticamente dispara, né, para os celulares e para os e-mails dos colaboradores o cartão de ponto. Aí ele vai lá, né, dá o aceite, assina, tira a foto, e isso automaticamente, né, volta pela plataforma como status concluído. Então, é dessa maneira que a gente faz, e isso serve também para os recibos de férias, por exemplo, que também são lotes massivos, né, a gente processa as férias semanalmente, e aí também era uma outra dor. Aí, né, a gente precisava ficar encaminhando esses avisos e recibos de férias para os colaboradores, né, 2 dias antes deles saírem, enfim. Então, automaticamente também a gente sobe, né, nessa plataforma, e da mesma forma que o cartão de ponto, ele quebra o PDF e dispara para as pessoas. Boa. Tem uma pergunta que eu acho sempre boa fazer, que foi feita pela Paola. Quais foram os maiores problemas que vocês enfrentaram com assinatura eletrônica? Caso tenha enfrentado, né? Assim, é natural, existe um processo, né, que tem que ser bem amarrado com o jurídico para que o produto, né, seja implementado, isso, né, para o RH talvez de qualquer empresa, mas aos poucos, né, eles foram entendendo que era seguro e que poderíamos migrar. Então, assim, foi interessante esse movimento, porque para que a gente não fosse um RH revolucionário, querendo mudar tudo, né? Porque isso também não é tão legal. Então, o interessante é fazer coisas juntas, porque, né, se dá certo, acertamos todos, se dá errado, erramos todos. Então, e fora isso, assim, a gente não encontrou, né, assim, dificuldades, porque a ferramenta é intuitiva, de fácil gestão, não vejo um complicador. Legal. Tem uma pergunta aqui mais embaixo. Vocês... Espera só um pouquinho. Encontrei. Tem uma pergunta que é mais abrangente da Suzano, Aline. Como que vocês estão fazendo a recepção dos funcionários novos nesse período de crise, caso vocês estejam contratando, né? As contratações estão paralisadas durante esse período, porque, né, as lojas estão fechadas, então não tem demanda de contratação. Mas se eventualmente, né, porque o que está acontecendo agora, vai existir um processo de retomada das lojas, tanto é que 9 lojas da nossa rede abriram ontem, então naturalmente vai vir demandas naturais de contratação, e aí o processo vai ser o mesmo, né, mesma situação, fazer o upload dos documentos, o candidato faz o upload, assina eletronicamente o contrato, a gente não vai mudar o formato é esse, né, com crise ou sem crise, esse é o modelo, né, digital da Vivara. Legal. Uma pergunta minha, se você fosse trabalhar numa empresa mais conservadora, no sentido de essa preocupação se realmente está na hora de migrar para o digital, como que você faria o trabalho de convencimento, tanto no RH mais conservador, quanto um jurídico, para fazer essa transformação tão relevante
a ponto de acabar com um volume gigante aí de documento físico, malote, controles e etc. Que etapas você seguiria para convencimento de uma empresa mais conservadora? O que eu faria inicialmente às vezes, nós, seres humanos, a gente rechaça o novo, né? Porque o novo assusta, o novo incomoda, né? É tão melhor fazer o que a gente faz há anos. Então, o que eu faria, que é um movimento que eu fiz na Vivara, porque a Vivara também é uma empresa conservadora, porque, de fato, né, a gente era papel até, né, algum tempo atrás. Então, e se era papel é porque somos conservadores. E, de fato, era a melhor forma que podia ser feita naquela ocasião, né? Hoje temos outros caminhos. Então, o que eu faria primeiro, o convencimento das lideranças, das pessoas envolvidas. Foi algo que eu fiz na Vivara também. Então, antes de sair implementando uma série de coisas, eu fui, né, passando o processo com as pessoas chaves da companhia, né, com a diretoria de recursos humanos, né, mandei um documento teste para essa pessoa assinar, mandei um documento teste para quem ia me ajudar a aprovar a cotação desse projeto, mandei um documento teste para o presidente, mandei um documento teste para o CFO da companhia. Então, né, eu fui ganhando confiança das pessoas para dizer, olha, é simples, funciona. Que tal fazermos isso em um processo? Né, eu acho que as coisas não devem ser implementadas todas de uma vez. Eu acho que a gente pode, né, avançando célula a célula, né, do recursos humanos, talvez começar por processos de menor complexidade, talvez o cartão de ponto, talvez o recibo de férias, o contrato de trabalho, e eu deixaria naturalmente, né, a rescisão por último dos processos a serem implementados, porque é onde normalmente as pessoas têm maior receio, maior insegurança, então é não querer fazer tudo de uma vez. Claro, a gente sabe que com a pandemia está todo mundo em casa, né? Na sua grande maioria está em casa, o que fazer, porque tem férias, tem o contrato de trabalho, né? Ok, mas talvez, né? Quem não implementou ainda, talvez a minha dica seria essa, né? Ir dando um passinho de cada vez e quando vê, a gente já colocou todos os processos. Legal. Tem uma excelente pergunta aqui do Heitor em relação por algum motivo o funcionário não consegue assinar o documento. Sei lá, talvez a parte de internet não esteja boa, o próprio celular, o browser. Como que funciona nesses casos? Assim, qual que é o plano B? O nível de adesão é baixíssimo, de adesão, que eu digo de dificuldade, é baixíssimo, né, das pessoas eventualmente não assinarem. O que a gente vê é que às vezes assim, não assinou, mas aí quando você vai ver, tipo, o número celular, a pessoa mudou o número celular e não comunicou a empresa, aí realmente não vai ter como assinar, né? Assim, as pessoas não tiveram dificuldade, o que teve de um caso ou outro, como isso é uma decisão da companhia, nós resolvemos colocar biometria para todos os colaboradores, e às vezes tem um colaborador ou outro que no celular dele, ele fez uma configuração que não permite acesso à câmera, então aí o que a gente pede para esse colaborador? Por favor, tente assinar através do seu e-mail. Se ele também não conseguir através do e-mail, por favor, direciona o link que você recebeu para um outro celular e tenta assinar. E aí, assim, quando ele faz esses movimentos, ou tentar assinar pelo e-mail, ou mandar o link para um outro celular, a dificuldade é superada, assim, super facilmente. Legal. Você ainda tem uma previsão de onde mais colocar a assinatura eletrônica, ou você acredita que já conseguiu contemplar 100% do que precisava ali, né? Eu acho que assim, todo dia surgem coisas novas, né? Então, por exemplo, a gente acabou de, né, fazer as suspensões, reduções, agora vai ter a necessidade da assinatura dos termos de retomada, vai ser uma nova demanda. Talvez revisitar o processo de assinatura de novo da política de home office. Então,
documentos todos os dias, né, surgem, né, o nosso jurídico pede novas coisas. Agora um documento para troca do horário das pessoas, que as pessoas precisam dar o consentimento. Então, todo dia surgem coisas novas, né? O RH é vivo, mas assim, como é uma ferramenta de adaptabilidade, então não importa se é o documento X, Y ou Z, né? É assinatura do mesmo jeito. Se vocês não tivessem a plataforma, como que você acha que vocês estariam trabalhando, Aline? Com esse volume enorme de documento, pessoas trabalhando de casa, filiais, fábrica. Com tudo fechado, com o nosso cenário agora da pandemia. Exato. Honestamente, não faço ideia. Estaria um colapso. Só isso. Entendi. Porque, de fato, assim, nós temos um jurídico muito, né, conservador nesse sentido. Então, eu até conversei com algumas redes varejistas, por exemplo, que a convocação das pessoas para redução, para suspensão, eles mandaram, por exemplo, via WhatsApp. A Vivara é conservadora e não aceita esse tipo de coisa, entende? Não estou dizendo que é certo ou errado, né, quem fez, mas a Vivara não aceita, ela quer um documento formal, assinado. Então, assim, para atender a essa exigência, né, de maior conservadorismo, honestamente, eu não sei como seria. Legal. Bom, Aline, eu queria fazer aqui uma consideração já indo para o nosso finalmente, se você puder também depois complementar. Como eu falei no início, duplamente feliz, primeiro por ajudar o protagonismo da Vivara nessa transformação tão relevante como o RH, que sempre foram muito burocráticos dentro das empresas. Até tem um dado também super interessante. A gente, há 2 anos atrás, fizemos uma pesquisa junto com o Ibope, que identificou que hoje no país é mais burocrático você ser contratado numa empresa do que você abrir uma empresa. Ou seja, você tem que entregar mais documentos, preencher mais formulários e assinar muito mais documentos do que na abertura de uma empresa, por exemplo, em São Paulo. O que sempre foi muito pouco divulgado, esse tipo de complexidade que os RHs tinham nos seus bastidores aí de gestão. Então, é uma área que, em transformação, muito legal para o impacto dentro das empresas. A gente tem aqui dezenas de empresas que estão participando, então, Pernambucana, Sul América, Carrefour, Sephora, Dasa, Danone, Suzano, Bristol, Samap, Iguatemi, Energisa, McDonald's, Stock, enfim. Demos uma palestra para quase 100 pessoas, muito, muito legal. E eu queria parabenizar muito quem está nos ouvindo, porque aquilo que eu comentei no início, assim, a única certeza da crise, na perspectiva positiva, é quem sabe aproveitar para fazer as mudanças e adaptações positivas, apesar de todo o cenário ruim. Eu também costumo falar muito internamente no Acesso que o ser humano, comprovadamente, ele só faz grandes mudanças em 2 cenários. O primeiro, quando ele sonha com algo, então, sei lá, você sonha em fazer uma maratona, você acaba mudando vários hábitos de vida para poder realizar um sonho. Então, é por isso que você faz mudanças nesse exemplo. E o outro exemplo é o medo da morte ou de uma perda relevante. A gente está passando por duplamente cenários de medo, tanto na vida pessoal, questões de saúde, como também na vida profissional com as empresas. Então, a única coisa boa que a gente pode levar dessa crise são as mudanças que a gente tem condições de liderar. E a gente fica muito feliz. Acho que um dado interessante para comentar, quando a gente começou essa crise, Acesso deve ter umas 300 empresas grandes que ela atende com seus produtos, e existiam só 6 empresas que usavam assinatura eletrônica. A gente está chegando em 1 mês e meio a quase 40 empresas. Então, assim, foi um processo de adesão hiper rápido. Então, acho que tem muita gente de RH liderando essa transformação, que depois, quando a gente voltar no nosso novo normal, vai ser diferente, inclusive nessa parte de uma vida mais fluida e digital na relação entre empresas e funcionários. Então, fica meu parabéns tanto para você quanto todos que estão aqui, que com certeza é uma mudança
que é simples no final, você sair do papel e ir para o digital para assinar documento, porém faz uma mudança significativa, a ponto até de você dizer que você não saberia nem como lidar se não tivesse assinatura eletrônica com toda essa operação descentralizada. Então, queria dar parabéns para todo mundo por esse protagonismo de uma mudança muito legal na relação de empresa-funcionários aí que está acontecendo. E deixar aberto para você encerrar aí ali no nosso papo. A Liliane se identificou também aqui, a Tokstok também está presente. Do varejo. E uma das coisas que me ajudou muito nesse processo, na tomada de decisão, inclusive, e que também tranquilizou o nosso jurídico, lembra que eu disse, né, que uma das coisas que me ajudou foi fazer bench com as empresas que já utilizavam a ferramenta. Então, eu também me coloco aqui à disposição, né, se alguma das empresas que estão participando quiserem me ligar para tirar dúvida, eu posso ajudar, posso mandar um teste para que, né, a pessoa do RH se sinta confortável de fazer assinatura, de entender como a ferramenta funciona. Estou super à disposição, porque RH é isso, né, é uma relação de parceria. A gente, né, mais do que nunca, eu acho que a gente esteve mais próximo nesse momento da crise, seja para fazer um bench das portarias N que saíram, né, de como que os RHs, o que alguém está fazendo diferente, que a gente não está. Então eu quero me colocar aí à disposição. Depois, se quiser, né, o Diego pode passar aí os meus contatos, vocês podem acionar através do acesso, enfim. Mas o que eu diria eu recomendo a solução como usuária, né, como à frente dessa implementação. Recomendo, assim, trouxe velocidade para o meu time, velocidade, maior qualidade nas entregas, então, por essa questão aí, né, eu valido aí a solução. Para mim também, assim, foi um super prazer participar. Eu acho que em meio a tanta coisa, correria, às vezes é difícil a gente tirar um tempo, né, para falarmos, né, quase uma hora a gente, né, trocando experiências aqui, mas eu acho que foi super enriquecedor. Quero agradecer aí super a disponibilidade de todo mundo que participou e estou super à disposição. Legal, muito bom. A gente combina que assim que acabar tudo isso, a gente faz um brinde com todas as empresas juntos. Apesar de todas as crises que a gente está enfrentando aí, o RH com certeza está no centro disso, dentro das empresas. Exato. A gente tem aí essas coisas boas, como transformar o RH num RH 100% digital, né? Muito obrigado, Aline, obrigado a todo mundo que participou aí. Foi uma surpresa a quantidade de empresas. A gente está super feliz. A gente deve manter essa rotina cada 2 semanas de ter mais alguém falando também. Acho que o próximo vai ser Drogaria São Paulo, que já foi uma das primeiras empresas a usarem lá atrás e tem muita experiência para compartilhar também. Muito obrigado, Aline. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau.